Olá, pessoal! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre complemento nominal. Então, o complemento nominal, ele é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Mas não é qualquer palavra, tá, pessoal? Ele completa o sentido de substantivos, de adjetivos ou de advérbios. E um detalhe importante é que o complemento nominal, ele sempre é regido por preposições. Então, o complemento nominal sempre vai ter preposição. É importante que vocês lembrem, que vocês saibam que o complemento nominal ele é um termo integrante da frase, ou seja, sua retirada compromete o sentido daquela sentença. Coloquei 3 exemplos aqui. Cecília tem orgulho da filha. Para a gente encontrar o complemento nominal, a gente tem que procurar primeiro o substantivo, ou o adjetivo, ou o advérbio. E depois nós precisamos procurar observar se aquele termo que acompanha o substantivo, ou o adjetivo, ou o advérbio está complementando o sentido desse substantivo, desse adjetivo ou desse advérbio. Sublinhei os dois termos. Sublinhei na primeira frase substantivo, que é o substantivo orgulho, e da filha, que ele é meu complemento nominal. Por que ele é meu complemento nominal? Porque ele está completando o sentido do meu substantivo orgulho, percebe? Cecília tem orgulho. O da filha é a resposta do orgulho que ela tem. Orgulho de quê? Orgulho da filha. Na segunda frase, Ricardo estava consciente de tudo. Eu primeiro preciso procurar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e depois o termo ao lado dele que está complementando o seu sentido. Eu já encontrei meu adjetivo e ao lado dele encontrei um termo que está complementando o seu sentido. Esse termo que está complementando o sentido do meu adjetivo é o meu complemento nominal. Até porque o complemento nominal ele é regido por preposição e eu tenho a preposição aqui e ele está complementando o sentido de um adjetivo, o que pode acontecer com o complemento nominal. Então, Ricardo estava consciente de tudo. Esse de tudo é a resposta do consciente. Consciente de quê? A minha resposta é meu complemento nominal. A terceira frase. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Eu preciso procurar novamente ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Aqui eu já encontrei um advérbio e ao lado um termo que complementa o sentido dele. Favoravelmente a quê? Aos alunos. Percebem que a retirada de todos esses termos aqui, que são meus complementos nominais, prejudica o entendimento da frase? Dentro de um contexto, quando eu digo fulano tem orgulho e eu não explico do que, eu não complemento, essa frase ela fica sem sentido e prejudica o entendimento da frase. O mesmo ocorre quando eu digo alguém estava consciente e vocês vão me perguntar, mas consciente? Consciente de quê? O que vem, o termo que complementa essa palavra que eu disse é o complemento nominal. O que pode acontecer, pessoal, é que as pessoas podem ter muita dúvida quando houver um substantivo abstrato ou deverbal, que é aquele substantivo que deriva de verbos, e a preposição mais o substantivo. Porque, às vezes, esse termo que está complementando ou que está especificando esse substantivo abstrato ou deverbal não necessariamente é um complemento nominal. Às vezes ele pode ser um adjunto adnominal. Por quê? Necessariamente, para ser complemento nominal, precisa ter preposição. O adjunto adnominal, ele pode existir com ou sem preposição. E às vezes as pessoas têm dúvida em relação aos dois. Então, agora nós vamos esclarecer um pouquinho um e outro, a distinção entre um e outro, para que não haja dúvida na hora de vocês resolverem alguma questão sobre esse tipo de análise. Ó,
Para que vocês entendam, o adjunto adnominal ele tem valor agente e o complemento tem valor paciente. O que significa isso? Nós vamos ver mais a fundo nos exemplos. Coloquei exemplos de adjunto adnominais. Primeira frase: a leitura do aluno foi perfeita. Eu tenho um substantivo, a gente sabe que necessariamente o adjunto adnominal ele complementa ou ele especifica um substantivo. Na maioria das vezes, o substantivo é concreto, mas pode ocorrer de o adjunto estar complementando, acompanhando o substantivo abstrato ou deverbal também, como é o caso aqui. A leitura do aluno foi perfeita. Primeiro eu encontro meu substantivo, a leitura. E o termo que está completando o seu sentido é do aluno. Que leitura que é? Leitura do aluno. Só que percebam que pode haver dúvida na classificação entre um adjunto ou um complemento. O que é esse termo? Esse termo, pessoal, é um adjunto adnominal porque ele tem papel agente, ou seja, esse termo aqui que eu classifiquei, que eu coloquei em negrito, ele está fazendo o papel de agente da leitura. Então, o aluno é que leu a leitura, então esse termo do aluno é meu adjunto adnominal. O mesmo ocorre com a segunda frase. Você verificou o cálculo dos engenheiros? Bom, quero encontrar um adjunto ou um complemento, eu olho ou para o substantivo, ou para o adjetivo, ou para o advérbio. Já que eu estou procurando os dois, eu sei que o adjunto, o adnominal, ele só vai acompanhado do substantivo, mas o complemento nominal, ele já vai acompanhado de advérbios, de substantivos e de adjetivos. Encontrei o termo. Aqui eu encontrei o substantivo cálculo, que ele é um substantivo deverbal, ele é derivado do verbo calcular. E aí eu encontrei um complemento dele, porque que cálculo que é? Cálculo dos engenheiros. Então, dos engenheiros é meu complemento. Só que eu estou em dúvida entre a classificação desse complemento. Eu não sei se ele é um adjunto ou se ele é um complemento nominal. Bom, se ele está fazendo o papel de agente dessa ação, com certeza ele é um adjunto. E aqui ele está fazendo o papel de agente dessa ação. Ele é um adjunto adnominal. Vamos verificar? Ó, você verificou o cálculo dos engenheiros. Os engenheiros fizeram essa ação, praticaram a ação de calcular. Então, esse meu complemento é um adjunto adnominal. O mesmo ocorre com o de baixo. Frase de baixo: o medo da população é terrível. A população é que sente esse medo, então a população aqui também está exercendo um papel de agente. Já exemplos de complemento nominais. A leitura do texto foi perfeita. Primeiro eu encontro um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Bom, eu sei que aqui eu tenho um substantivo, porque eu tenho um termo ao lado dele complementando o sentido. Então, esse termo que está complementando o sentido, ou ele pode ser um adjunto adnominal, ou ele pode ser um complemento nominal. Para eu identificar, para eu verificar qual dos dois é considerado esse termo, eu preciso olhar o papel dele nessa frase. Ele está tendo um papel de agente ou de paciente? O texto está lendo ou o texto está sendo lido? Ah, professor, o texto está sendo lido. Então, quando ele tem o papel de paciente, esse termo está exercendo o papel de paciente, esse termo é considerado um complemento nominal e não um adjunto adnominal. Pessoal, percebem que essa dúvida só vai ocorrer com substantivos, ok? Porque o complemento nominal, ele é ligado a substantivos, adjetivos e advérbios. Já o adjunto adnominal, ele é só ligado a substantivos. Então, o que há em comum entre os dois? O complemento de substantivos. Quando eu encontrar um adjetivo sendo complementado ou um advérbio sendo complementado, com certeza eu vou saber que é um complemento nominal, porque adjunto adnominal não complementa advérbios e nem adjetivos. A segunda frase: você verificou o cálculo das taxas? Eu encontrei um substantivo aqui, meu substantivo de verbal,
E eu encontrei um termo que está complementando ele. Esse termo é adjunto, adnominal ou é complemento nominal? Bom, deixa eu verificar se ele está fazendo o papel ou de agente ou de paciente. As taxas, pessoal, estão calculando ou estão sendo calculadas? É claro que estão sendo calculadas, então o papel que ele está exercendo aqui é o papel de paciente. Quando exerce papel de paciente, é complemento nominal. E o mesmo vai ocorrer nessa terceira frase. O medo da doença é inevitável. Achei meu substantivo abstrato, medo, e da doença é o complemento. Que medo? Medo da doença. Percebem que esse termo está complementando o sentido do medo? Mas a doença é que está praticando esse medo ou a doença que está sofrendo esse medo? Percebem que está sofrendo o medo da doença está sendo sofrido? Então, é o papel de também paciente, ou seja, é um complemento nominal também.